gente vai estar abrindo oportunidade para que vocês possam dar um testemunho, falar de algo que Jesus fez na vida de vocês. Quem se habilita? Acho que todo mundo já prepara em casa, né? Aquilo que o Senhor tocou no coração de vocês para falar. O espaço está aberto, a oportunidade está aberta, não temos tempo, porque, né, vamos aproveitar para a gente poder falar, porque a gente fica assim, o ano inteiro vai passando, as coisas vão acontecendo na vida da gente, passamos provações, Deus, Ele opera nas nossas vidas e a gente não pode guardar para a gente, né? É sempre bom a gente poder contar. Sei que os irmãos contam, às vezes um para o outro, um ou outro irmão fica sabendo, mas é bom a gente poder chegar assim, falar para a igreja, né? Para a gente poder ver que Deus, Ele é um Deus vivo. Nosso Deus, Ele não está morto não, nosso Deus, Ele é vivo e Ele opera sempre. Quem vai ser o primeiro? Ninguém, irmãos, misericórdia. Irmã Maria, vem, irmã Maria. Falar o tempo inteiro. Boa noite, igreja. Não vai ser um testemunho, porque se eu for falar um testemunho mesmo da minha vida, vai até umas 5 horas da manhã. E é um testemunho muito bonito que eu tenho no meu viver, da minha vida para a vida espiritual, né? Desde quando eu me converti. Até ali tem uma boa história. Eu quero mais, né? Porque eu também um pouquinho de falta de ar, um pouquinho, né? Então eu quero agradecer a igreja que orou por mim esses tempos, nesses dias de tragédia. Eu falo tragédia, porque era uma coisa que eu tinha muito medo. A primeira pessoa que pegou Covid aqui em Lençóis foi um amigo meu que trabalha no Banco do Brasil. Como eu convivi com ele bastante, né? Quando eu soube que ele tinha essa doença, quando ela chegou, foi metrosada, né? O povo lá, ela vem para matar, ela vem para isso, ela vem para aquilo. Então eu entrei em pânico, porque eu já tenho um pouco de surto de pânico, né? Quando o homem foi que disse que ele estava até entubado, eu entrei em pânico. Meu Deus, ele vai morrer, e todo mundo vai morrer, e vai pegar um por um, vai ser assim, que nem uma escadinha, um atrás do outro. O que será de nós? Nossa, mas fiquei mal mesmo. Comecei a inchar, comecei a procurar meu especialista. Ele falou, nossa, você está muito mal. Passou calmante, sei que tudo bem. E depois dele, ele melhorou, saiu do hospital e muitos foram embora, né? Então eu sempre tive medo. Mas como eu falei, eu tenho muita cautela, eu não vou pegar. Passou esses 3 anos, né? 2 ou 3 anos de pandemia, a gente sempre com cuidado, né? A família inteira, só pegou uma filha minha e na outra, porque são professora, a outra viagem para São Paulo, tudo, né? Mas o que mora dentro da minha casa, ninguém pegou. Aí, então, resumindo, quando foi agora, esses meses atrás, eu estava de boa. A minha irmã vai no médico dela de rotina, o médico pediu um exame. Fez e falou, você testou Covid. Na hora ela mandou uma mensagem para mim. Irmã, eu estou com Covid. Pronto, foi uma apunhalada no meu peito. Gente, eu falei, meu Deus, agora é hora de eu morrer. Porque agora se eu pegar eu não vou aguentar. Eu tinha certeza que eu não ia aguentar por causa do bloqueio do coração, né? E fazendo um tratamento sério do rim. E tem um pouquinho também o pulmão afetado, que agora afetou muito mais. Aí eu falei, não vou aguentar não. Aí bom, na hora eu peguei, eu tinha acabado de chegar em casa, disse de circular, espalhando Covid para os outros, né? Porque eu já estava também. Mas daí já disse de máscara, tudo. Sentei lá atrás, no cantinho, onde não tinha gente perto. Desci, cheguei na UPA, fizeram o teste, Covid também. Falei, a senhora testou. Pronto, eu fiquei sem chão.
Cheguei, peguei a circular de novo, porque ela estava com o carro. Cheguei em casa, peguei meu filho aí, esse que é especial, levei ele também para a UPA. Chegou lá, testou positivo. Aí o outro também trabalhando na Elizabeth ficou com medo, correu, já fez pela firma, positivo. Só um rapaz que mora na minha casa, né, que ele é cabeleireiro, aquele escapou. Aí então, nossa, para mim foi... daí ainda tem meu marido também. No outro dia não estava muito bem, foi fazer positivo também. Ajuda todo mundo, né? Aí ficamos em casa uns 5, 6 dias, né? Eles melhorou, passou a data do contágio, tomou todos os remédios certinho, eu pus tudo certinho, assim, uma fileira. Eu tinha que tomar ele e ainda dar para eles. Aí eles melhorou, acabou o remédio, foi. O marido pegou a atividade dele, o outro foi para a fábrica. E eu falei, estou bem também, né? Aí eu fui no banco, quando eu cheguei no banco me deu um tremor. Um tremor de frio que eu bati o queixo, gente. Eu me sustentava o corpo assim, ó. Aquilo que eu não aguentava. Eu falei, nossa, que tremor de frio. Aí a minha neta falou pro marido dela, eu preciso da ver a avó. Eu não vi a avó ontem, eu acho que a avó não está bem. Estou me sentindo que a avó não está bem. Chegou lá, que a única é ela, né, para socorrer a gente. Aí chegou lá, eu estava tremendo de frio. Ela falou, vamos para a UPA já. Pegou, eu pôs no carro, levou na UPA, chegou na UPA. Na hora já passaram com a médica, da médica já... Eu só vi me carregando a cadeira de roda lá para dentro. Eu falei, agora é a hora. Falei, ai meu Deus do céu. Só comecei a pedir a Deus, né? Misericórdia, que perdão dos pecados. E que Ele me ajudasse, que eu tinha tanta coisa planejada fazer antes de eu partir, né? A vida dele ali está nas minhas mãos, preciso acertar uns detalhes. Eu falei, como que eu faço agora? Aí cheguei lá, fiquei em observação. Aí ela vai pousar. Aí minha neta, o meu filho, o outro filho, meu Júlio, foi lá, pousou comigo. Outro dia minha neta chegou lá. A médica falou, talvez ela nem vai sair daqui, ela vai ficar aqui com nós. Mas daqui a pouco chega o médico. Nós temos que transferir ela para Bauru. Ela não está reagindo ao oxigênio. Eu falei, ixi, você é entubada. O que mais medo eu tinha? Você entubada. Eu falei, agora é o fim mesmo. Nossa, ai gente, que coisa, como é terrível, viu? Às vezes para todo mundo, que nem todo é medroso, que nem eu, né? Pode ser que seja eu, mas é uma sensação muito triste, viu? Aí, quando foi no outro dia, dali a pouco já veio a ambulância, aqueles movimentos assustam a gente, né? Vem, encosta a maca, aqueles meninos do SAMU, pega, põe naquela maca e amarra a gente e sai correndo com a gente. Ai, meu Deus do céu! Sei que fui parar em Bauru, num hospital que eu nem conhecia. É um hospital novo, né? Onde eu sempre vim. Isso. Aí cheguei lá, fui diretamente para a ala da Covid. Aí você não pode ficar. Minha neta falou, tudo bem, veio embora e me deixou sozinha. Aí tinha só uma senhorinha lá no canto, só um negócio desse tamanho. A senhorinha lá no canto e eu aqui. Aí só bateu a porta, eu falei, adeus família. Falei, adeus família. Fechou a porta. Minha neta foi embora, ela não vai me ver mais. E eu também falei, a sorte mesmo é meu celularzinho. Que eu devia estar lá com a irmã. Internou e eu liguei para a irmã. Eu não largava dele. Então, até mandei por crédito, tudo dele, porque ele precisa muito dele. Aí comecei só, mensagem para lá, mensagem para cá. E eles vêm e falam, aí a diabetes subiu, coisa que eu não tenho diabetes, eu sou pré, mas a diabetes subiu, eu fui para quase 500. Aí desce um negócio, sobe outro, e a pressão caiu para 6, por 4, e eu comecei a ter vertigem, caí. Nossa, mas foi aquele terremoto todo, eu falei, nossa, mas louvado seja Deus, né? E eu pedindo oração no grupo, pedindo oração para todas as igrejas, todo mundo que me conhece, as igrejas que eu passei, todos oraram por mim. Aí eu fiquei lá, acho que uns 3, 4 dias, até melhorar. Aí eu tive alta, tudo, vim para casa, né? Agora, graças a Deus, estou fazendo todos os exames. Amanhã eu vou fazer o
ultrassom do rim, para ver o estágio do rim, né? E tem médico de pulmão também. E tem, graças a Deus, saindo todos os exames. Ontem fiz exame de sangue um monte. Em janeiro já tem um retorno médico. Agora, devagar, estão me restabelecendo. Eu só digo isso porque isso aí já nem é um testemunho. É uma coisa que vocês compartilharam, né? A gente quer compartilhar com vocês, né? E eu tenho muitos problemas na minha família para resolver. Filho com problema, outro não sei o quê, outro doente. Então afeta muito a minha vida. Mas Deus tem dado muita força, muito. Quando eu me doente, eu sou uma pessoa que eu não guardo só para mim. Eu dependo muito dos outros. Eu divido. Acho uma pessoa no Facebook, acho uma pessoa no WhatsApp, né? O pastor, estou sempre conversando com ele, mandando lá no hospital mesmo, ele mandou várias mensagens para mim ler, quando eu levei a Bíblia. Eu li umas mensagens muito boas. E com isso, graças a Deus, né? Estou aqui de pé, creio que eu vou acertar. Se Deus me trouxe de volta, é porque Ele vai deixar eu acertar o que eu tenho que acertar. Amém. Isso aí. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E aí outro dia eu conto testemunho, uma oportunidade, um testemunho, ó, daqui, ó. Da ponta da orelha. Quem é o próximo? Irmã Lourdes? E eu, vai. Vou falar, vou ficar muito tempo. Nós temos bastante tempo. Foi o que eu li até 5 horas da manhã, dia. Boa noite, irmãos. Eu vou contar um testemunho assim. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Assim, Deus mostrou o poder grande que Ele tem sobre nossas vidas. Todos os irmãos sabem que meu marido teve um AVC isquêmico, ele se internou, lá ele teve uma parada respiratória, uma parada cardíaca, e no fim, depois ele deu uma melhorada, que o neuro estava tratando dele, mas põe ele de pé assim, ele caía, ele não conseguia caminhar, ele caía, não estava nem de pé. Eu olhei para aquele quadro e falei, eu fiz que nem Jó, né? Tudo que eu temia aconteceu. Não podia acontecer isso comigo, mas aconteceu. Eu olhei e falei, mas está na mão do Senhor. Aí chegou o dia dele ter alta, puseram ele de pé e caiu. Aí puseram uma cadeira de roda, levaram lá no carro onde eu estava, puseram ele no carro. Aí eu vim para casa. E no caminho eu pensava assim, mas eu vou tirar esse homem de dentro desse carro e pôr ele dentro de casa. Mas eu vou fazer isso sozinho. Não tem ninguém que fazer comigo. E eu fui. Mas bom, eu falei, está na mão de Deus também. Deus vai fazer alguma coisa. Aí eu fui com ele, cheguei na porta, assim, parei o carro, abri a porta do carro e falei, vem. Ele desceu do carro, saiu andando. Eu andando. Foi dentro de casa andando. Aí depois dessa, ele sofreu assim uma perda de memória. E ele fazia danos, tinha fogo nas coisas. Aí era uma coisa triste, eu não dormia, passava a noite inteira. Eu até filmei para a irmã Ivonilde ver o que ele fazia em casa. Aí eu levei ele para uma casa de repouso de idoso, ali na Quali Vida. Levei ele lá. E não tinha dinheiro para pagar, e aquela tristeza. Aí a mulher fez um jeito lá para mim, aí eu consegui pagar. Ele ficou 9 meses lá. Então, no começo ele lembrava quem que eu era, eu cheguei a perguntar quem que eu sou. Ele não sabia que era. Ele não conhecia as pessoas. Aí ele foi ficando lá, e o doutor Gilberto, a doutora Fátima, cuidando dele. Aí, quando ele começou a dar sinal de melhora, começou a lembrar das pessoas, né? E aí, graças a Deus, ele pôde sair de lá, levei ele para casa. E agora ele está bem, está bem. Ele anda, ele faz a higiene sozinho, ele come, ele não me dá trabalho. Graças a Deus, o trabalho que eu tenho de levar no médico só. Né? Vacina, essas coisas, né?
mas ele me dá mais trabalho. Estou vendo que tudo isso, olha, no momento, irmão, não vou dizer que foi fácil, fui com essa calma aqui, e eu não passei tudo, não. Eu não blasfemei contra Deus também, mas eu caí numa depressão, por isso que eu internei ele, eu não conseguia fazer mais nada, eu fiquei deprimida, eu fiquei na cama, eu não conseguia, né? Aí, mas Deus me sustentou, irmãos, que eu falo, vem os momentos de dores, os momentos difíceis, que a gente chora, que a gente pede a misericórdia de Deus, mas o Senhor é tão presente nas nossas vidas, que Ele dá saída para a gente. Essa foi uma prova muito grande que eu passei na minha vida, porque eu pude ver o tamanho da misericórdia de Deus, porque sozinha eu não ia aguentar, não ia mesmo. Se eu não tivesse esse Deus maravilhoso na minha vida, eu não ia aguentar. Aí logo que meu marido passou essa fase dele e tudo, eu criei um neto, sabe? Eu peguei ele com 6 meses e peguei ele para a mãe com 8 anos. E esse menino começou a andar com uns tipos de menino lá, e esse menino começou a fumar droga. Nossa, quando eu fiquei sabendo, mas eu chorava tanto, eu não me conformo, eu chamei de meu bebê, sabe? Falando, me conformo do meu bebê, está fazendo isso, eu não aceito, Senhor, tenha misericórdia, afasta dele esses meninos. Né? E eu chorava muito por esse neto meu, clamava a misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. Ele saiu desse meio, eu pensava, mas ele tem que achar uma ocupação para ele fazer. Porque é desocupado que anda atrás disso, né? Quem é ocupado, não. Aí eu comecei a orar para ele que ele se ocupasse de alguma coisa. Aí a minha filha, a mãe dele, casou, então o padrasto dele é eletricista. Aí todo o trabalho que ele fazia, ele leva ele para aprender. Então ele aprende e faz as coisas mais fáceis, né? Que não tem perigo, né? Então agora ele está um mocinho, ele vai fazer 15 anos agora em fevereiro. Ele está um mocinho, agora tem compromisso com o trabalho, acorda, vai para a escola, depois ele acorda cedo assim, hoje eu não vou na escola, porque hoje não tem aula, mas eu vou trabalhar. Mãe, prepara o café que eu quero tomar café, que eu quero trabalhar. Então eu vejo assim, ele compromissado com o trabalho. Então, olha, essa misericórdia de Deus. Minha filha dava trabalho, ele me dava, era difícil. Mas agora, graças a Deus, a minha filha achou o rumo certo da vida dela também. Graças a Deus está com Jesus. O meu genro, que é o marido dela, também está com Jesus. Então eu vejo assim, que foi tudo misericórdia do Senhor. Eu fui uma pessoa que eu passei por muitas lutas depois que eu converti, né? Muitas lutas, muita aflição, muita dor, mas muita agonia mesmo eu passei. Mas Deus sempre foi presente na minha vida. Passei momentos na minha casa, eu cheguei a passar momentos quando meu marido ainda não estava doente, mas estava desempregado. Chegou um dia que na minha casa não tinha comida, não tinha arroz, não tinha feijão. Eu vim para a escola bíblica dominical aqui, subi para casa, cheguei em casa, falei para minha filha assim, o que nós vamos comer? Não, nós não temos comida hoje. Ela falou, mãe, não sei, viu? Ela chegou e entrou para o quarto dela, deitou, e eu entrei para o meu, eu falei, eu vou orar, né? Orei. Pedi para o Senhor que eu precisava ser suprida aquela minha necessidade, sem comer, eu não podia ficar. Eu orei, chorei nos pés de Deus. Quando eu saí do quarto, tinha uma cesta em cima da minha mesa, da cozinha, uma cesta básica lá, com tudo. Até hoje, sei lá quem pôs, estava lá, e eu agradeci a Deus. À noite, quando eu cheguei em casa também, estava aquele silêncio, e de repente, quando eu entrei, acendeu a luz. Era todos os jovens aqui da igreja, havia muitos jovens naquela época aqui. Os jovens, estava tudo lá que foi levar as coisas para mim. Levaram o leite, levaram mistura, levaram tudo que eu precisava para mim lá. Então, eu tinha a mão de Deus agindo, né, na minha vida. E eu lembro também, nessa mesma época, teve um dia que eu saí no portão assim, olhei para cima e falei, meu Deus, eu queria tanto comer uma costela assada hoje, mas eu não tenho dinheiro para comprar, não tenho como comprar.
O senhor podia bem falar para mim, meu pai. O senhor fala que o senhor supra as nossas necessidades com glória em Cristo Jesus. Falei assim para dentro. Quando eu acabei de chegar na cozinha minha, me chamaram lá na rua. Eu cheguei lá, era minha amiga. Uma amiga que nunca tinha me convidado para ir comer na casa dela. Ela chegou e falou assim, com essas palavras, irmão, até chorei, comecei a chorar na frente dela. Ela falou assim, eu vim chamar você para ir em casa, que o meu marido vai assar uma costela hoje para nós. Eu falei, meu Deus Deus é incrível mesmo. E eu vou parar por aqui, porque é muita bênção que eu tenho para contar. Deus sempre agiu na minha vida. Por isso que às vezes eu estou meio fraquinha para lá para cá, mas a minha fé em Cristo, ninguém pode tirar, irmão. Eu tenho experiência. Eu sirvo ao Senhor por experiência de vida. Eu sirvo ao Senhor não por fanatismo, nem porque é bonito. Eu sirvo ao Senhor porque conheço Ele, né? E nem Jó falou que conhecia Deus só de falar, né? Depois de andar. Então eu falo assim, eu conheço Deus, Ele andar comigo. Tá bom, irmãos? Então é essa, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quem é o próximo? Amém. Vou tentar. Perdi a vergonha. Fala. Boa noite, irmão. Vou contar para vocês aqui uma passagem que eu tive de 2016. Em 2016 eu estava passando por uma dificuldade financeira. Não me lembro direito a quantia de dinheiro que eu tinha na época. Eu sei que eu tinha dinheiro por mais de um aluguel e me sobrava pouco ali. E esperando uma oportunidade em Batatais, onde eu morei ali 3 anos em Batatais. E nada dessa oportunidade chegar, e chegando com uns amigos meus que já tinham vindo para ali. E eu desempregado, sem saber para que rumo que eu ia. A família, eles me enviaram pequeno. E orando com Deus, em 2016 foi onde que Deus começou a me chamar, eu venho de uma família católica, né? E eu comecei a frequentar a igreja e conhecer mais a palavra de Deus. E comecei a orar com Deus, pedindo a Deus, né, caminho, que Ele abria as portas para mim, né? Porque eu já não sabia o que eu ia fazer mais, porque só que ele resto de dinheiro, o que eu ia fazer, né? E foi quando Deus abriu a porta, aí abriu a porta do emprego em Batatais para mim. E eu tinha um Palio, não era esse carro que eu tenho, eu tinha um Palio. Eu me lembro que eu larguei o dinheiro para Graciela, minha esposa, que era o dinheiro do aluguel. O que sobrou eu pus de combustível, onde já chegou em Batatais no cheiro da gasolina. Aí cheguei. E ali fui trabalhar e fui ficar na casa onde tinha alguns amigos e alguns estantes com pioneiros motoristas, né? Aí deixaram eu ficar lá na casa por uns dias lá, até eu ganhar alguma coisa para poder ajudar. Só que uns, como se diz, é mais camarada. Aí um belo dia eu chegando e já topei os outros discutindo que, tipo assim, eu estava comendo e não estava ajudando nada. Aí aquele dia eu nem comi. Pra ser sincero. Aí ali eu orei com Deus, no quarto sozinho, e pedi a Deus, falei, Deus, o Senhor me trouxe até aqui. E a minha família? Eu não vou ficar aqui sozinho. Se o Senhor me trouxe até aqui, a minha família tem que vir comigo. E orando com Deus ali, um amigo meu chegou de moto, já estava lá com a família dele. E essa casa onde a gente estava morando lá, uma casa no centro, não tinha nem garagem, era R$ 1.300 o aluguel da casa, onde nós estávamos em 9. E esse amigo meu chegou de moto e falou assim, tem 2 casas para você ver.
mas como é que eu vou ver casa? Eu não tenho dinheiro para pagar nada agora. Como é que eu vou sempre ver casa? Ele, não, mas vamos lá com você. E acabei indo com ele. Aí ele falou, onde que é a casa? Dá um aqui no centro e outro lá no bairro que eu moro. Aí fomos na casa perto do bairro que ele morava lá. Tinha um número do senhor lá, ligando. Umas 5, 6 vezes, até não atendeu todo mundo. Aí ele falou assim, vamos lá ver no centro, rapaz. Mas mora lá no centro, não tem condição nem de ajudar eles. Vou ver casa no centro. Não, mas vamos lá ver. Eu falei, não adianta lá ver. Não, mas vamos passar lá. Ele insistiu, eu fui com ele. Aí chegou lá, eu vi a casa, assim, vou falar porque eu morei nela, né? Deus preparou. A casa tinha portão eletrônico, ela tinha 3 quartos grandes, suíte, banheiro, né, social, copa, cozinha, uma área grande no fundo e o quintal dela dava para fazer outro do mesmo tamanho. Só que aí vi isso aí e falei para meu amigo, não tem nem como, não tem nem condição. Eu tenho que ver aquela lá, perto da sua casa, que é uma casa, ver se o cara ainda espera, ver o que ele vai fazer. Não, mas você não confia em Deus? Eu falei, confio, mas fui embora. E chegando lá nessa casa lá, aquela discussão de comida, né? Igual eu falei para vocês. E aí o amigo meu foi comigo ver essa casa do centro e me passou o número do telefone dessa casa do centro. Aí no outro dia eu lá na usina, que era na usina, eu com esse telefone, fiquei imaginando, gente, como que eu vou ligar para uma pessoa que não tem dinheiro? Como eu vou ligar para o dono dessa casa e falar que eu interesso em ver a casa? Mas quantos dias? Tinha começado há pouco tempo no evangelismo assim, na igreja. Aí uma coisa me tocou e falou, não, você vai ligar. Eu peguei e liguei. Chamar o senhor Pedro. O senhor Pedro, eu tive aí, falei, vi a casa aí, parei de frente à casa aí. Ô rapaz, acabei de deixar a chave lá na imobiliária. Ah, o senhor vai para a imobiliária, como sempre, eles aumentam um pouco. Rapaz, então vai fazer o quê, né? Então, Deus abençoe. Eu falei, não, mas peraí, você tem interesse na casa? Eu falei, não, tinha interesse em ver a casa. Aí ele falou, não, é o seguinte, então, 4 horas tem como você estar lá? Aí tinha um ônibus às 3, saiu lá da usina. Eu falei, não, tem. 3 horas eu peguei o ônibus e fui embora. Cheguei lá. Tinha um amigo meu que tinha uma moto, ele foi comigo lá no centro. Passado um prazo, chegou o seu Pedro, de moto também, postou lá. Aí eu fui ver a casa, o tamanho da casa. E de cara ele abriu, eu nunca tinha morado. Hoje eu moro aqui, a minha casa não tem portão eletrônico, nem interfone, nem nada. Ele foi, abriu lá a casa, foi me mostrando, fui vendo assim, esse amigo meu olhando. Aí, no final ele falou assim, a casa te interessa? Eu falei, vixe, interessa. Ele falou, então, aí nisso o telefone dele tocou, a esposa dele. Aí ele falou assim, não, estou vendo aqui com um rapazinho e vamos arredondar para ele. Eu falei, vixe, 1.500 conto, porque a casa era maior do que a que eu estava lá de 1.300. 1.500 conto, brincando, né? No centro. Aí ele desligou, veio e falou, a casa te interessa mesmo? Eu falei, não, interessa, mas eu não podia falar para ele que não tinha dinheiro. Aí ele falou assim, não, eu estava vendo com a minha esposa, vou arredondar por R$700 para você tá bom. Na hora eu não acreditei, irmão. Eu perguntei de novo, eu falei, o que você falou? R$700. Eu não acredito, não. Essa casa vai fazer por R$700. Pô,
mas aí, você vai querer calção? O que você quer? Não, já dá só um aluguel adiantado. Eu te dou 700 e pega a chave. Você, ué? Não estou acreditando não. Mas por quê? Eu falei, não. Nós moramos numa casa ali, temos que trabalhar negócio, vamos dizer. Ele falou, não, mas aí, te interessa? Se não interessar, eu vou devolver a chave. Não, não interessa. Então, segunda-feira, você esteja aqui então, que eu vou fazer só um contratinho. Você me dá os 700 e eu já te passo a chave. Eu falei, não. Beleza. Combinado. Ali não tem namoro. O último dia que tinha, você pagou o aluguel lá em Minas. Quanto que eu arrumar 700 reais? Eu tenho, irmão, mas cada um seus problemas, seus deveres. Não tinha ninguém ali que falasse, então, que era uma quinta-feira, se não me engano, voltar hoje. Segunda eu já tinha que estar com dinheiro. E eu voltei para a usina no dia trabalhando. E nós numa reunião lá, fazendo integração. E conversa vai, conversa vem com os amigos. E eu fui abrir minha história lá para um amigo meu, explicando para ele que eu tinha que arrumar esse dinheiro. Eu não sabia como, o irmão que eu podia contar e não tinha como me ajudar naquele momento. E chama o Sr. Paulo, nunca me viu na vida. Escutando a conversa, falou assim, pô, qual é o seu nome? Eu falei, André. Você está entrando na empresa aí? Não, estava escutando aí. Você está precisando de dinheiro lá, parece que é para aluguel. Não, está difícil para mim. Eu te arrumo. Você me arruma, mas o senhor não me conhece. Não, mas eu te arrumo. E o senhor me arruma, eu falo, eu não tenho condição de pagar o senhor, eu não sei nem o que é que eu vou receber, só um dia, depois, nem sei quando eu quero pagamento completo. Não, mas eu te arrumo um dia. Pode ficar tranquilo. Você precisa de dinheiro que dia? Não é segunda-feira, não, tá. Aquilo ali, você vai ficando meio sem chão e sem saber o que está acontecendo, né? Mas é Deus, né? E eu tinha começado há pouco tempo na igreja, mas sempre confiando em Deus. E cheguei lá na casa, lá onde nós morávamos. Aí tinha entrado um outro amigo meu, e eu e esse irmão dele, nós tínhamos puxado cana uns tempos atrás, esse tinha chegado lá. E eu fui falar com o senhor Paulo, né, que ele me arrumou o dinheiro, aí ele virou assim para mim, mas para que você vai incomodar esse senhor aí? Eu tenho dinheiro. Eu falei, mas bicho outro? Meu Deus! Né? Ele falou, não precisa incomodar o senhor Paulo não. Eu falei, não, mas ele falou que vai me arrumar, mas eu vou pagar como eu posso para ele. Ele, não, mas do mesmo jeito que eu vou te arrumar, você vai me pagar como você pode. Eu te conheço. Ué, então, se você puder fazer isso, eu falei, vamos lá agora, então. E foi, né? E ele andou escutando o que os outros tinham falado lá, questão de comida. Aí chegou lá na hora lá e tirou o dinheiro e veio entregar. Ele veio com 800 reais. Pô, 700 lá do aluguel e deixa sem você aí. Eu andei escutando, não sei, se você quiser comprar alguma coisa para levar lá para cá. Ah, deixar para os meninos lá. Eu falei, rapaz, mas eu não posso pagar essa aí. Não, você paga aí se quiser. Vai, beleza. Agradeci, né? Beleza, eu estava com 700 do aluguel. Fui lá, comprei uns 3 para os outros 100. Dei lá para eles. Segunda-feira fui lá, paguei os 700 e peguei a chave. Aí eu pergunto, irmão, para me mudar, trazer a mudança de lá para cá. Aí eu vou lá de novo, né? E agora? Aí vai daqui, vai dali. Pensei, lembrei de um primo meu, quem que é esse primo? É o que me levou para a igreja. E
E na época tinha um caminhão. Só que detalhe, eu não tinha dinheiro na época. Aí liguei para ele e falou, rapaz, vou precisar para você domingo. Eu falei, bicho, mas domingo tem igreja. Não, mas de manhã se nós mudar, de noite, não, dá certo. Aí eu falei, a única esperança agora é ir lá em Minas e ver se alguém me arruma dinheiro, se não arrumar eu vou ter que vir com ele, o que vai poder fazer. E o resto do dia que sobrou, pus gasolina nesse carro e de novo no cheiro para trás, vamos dizer, porque aquilo ali é Deus, porque tantinho de gasolina que eu pus no carro para chegar lá em Minas, o carro chegou. Eu já não tinha dinheiro nem para voltar. Aí tinha um sobrinho meu, e eu cheguei, fui conversar com ele, falei, não, eu te amo no cartão. Eu não tenho dinheiro, eu te amo no cartão, só que nós temos essa fatura, você tem que. Vai ter que ser desse jeito, né? Quando meu filho chegar, eu vou lá, passo esse caminhão dele, põe na mudança, depois paga a fatura. Aí esse primo meu chegou, nós carregou o caminhão, falou, vamos lá então, agora eu tenho que bater o caminhão seu, o que você vai fazer para mim? Eu falei, não, pai, tem jeito de bater o caminhão com o tanque cheio, mas não, porque o tanque do caminhão acabei de bater, tá cheio. Eu falei, não, mas eu ia te dar um combustível e depois nós vamos dar o resto da mudança. Eu falei, não, vamos embora, mostra o caminho. E nós fui. Aí fui, só fui bater o meu carro com o cartão do meu sobrinho. E fomos embora. Aí chegou lá na porta, descarregamos os móveis, tudo lá. E aí esse primo meu chegou em mim e falou, eu senti no meu coração, e eu não vou te cobrar nada. Aí quando você não vai cobrar, fica ruim pra mim, né? Você já passou o caminhão, trouxe a mudança até aqui no outro estado, de Minas pra cá. Eu não vou te cobrar, não. Deus tocou em mim, não vou te cobrar, não. E você está precisando de dinheiro. Eu falei, não estou, mas o que Deus fez para mim até agora ainda não contar muito. O que Ele já fez para mim, eu estou precisando, mas você pode guardar seu dinheiro. E Deus fez para mim até agora. E assim, como se diz, paguei o que eu vivi. E foi 3 anos, irmão, vou ser sincero, só de bênção. 3 anos de fartura ali, graças a Deus. Ele me comprou esse carro e graças a Deus, Deus vem me abençoando até hoje. Eu comecei na igreja em 2016. Antes disso, eu conhecia, como se diz, que era Deus na vida, que é Deus na vida da igreja. Então, só tenho a agradecer ao Deus que eu sirvo, que é o Deus vivo. Glória a Deus. Deus glorioso. É isso aí, irmão. Estou firme aí até hoje. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Mais alguém, irmãos? Gostaria de falar alguma coisa? Dar algum testemunho para Maria? Testemunho que eu recebi hoje. Eu nem esperava. Ó, já vai fazer uns pais de que meu genro, minha filha, falava para mim assim, mãe, a senhora vai receber uma surpresa. E é de um casal de velho, da cabeça branca. E eu fiquei. E mandava você aprontar, arrumar o cabelo, porque não sei o quê, eu fiquei ali, né? Falei, mas não conheço esse casal de velho? Negócio esse. Não, a senhora conhece, faz tempo que a senhora conhece. A senhora conhece sim. Aí eu fiquei, né? Fiquei lá aqui. Aí quando foi hoje, aí eles deram uma saída. Foi embora. Falou, a senhora não vai sair não, hein? Fica aí que os casais de velho vai vir. E a senhora tem que receber eles aí. A senhora vai até assustar. Fiquei tranquilo. Aí, pouco mais, bateu lá no portão, eu fui lá abrir, aí era esse que tinha chegado. Quando eles chegaram, aí
vocês já foi tirando as coisas do carro, falou, a surpresa é nós mesmo que vai fazer para a senhora. Que a senhora vai fazer aniversário amanhã, então nós já aproveitamos hoje. Meu genro e a minha filha. Aí trouxe coxinha, sabe aquelas? Trouxe umas 6, 7 coxinhas, trouxe um bolo e bebida, e você quando vi, foi só entrando e falando, me abraçando. Falei, os casais de ideia nós mesmo. Falei, oxe, fiquei surpreso, né? Falei, ué, mas que negócio é esse? Então vocês que fizeram isso, nós mesmo. Estou sendo tudo isso para o seu aniversário, vai ser amanhã. Botaram tudo na geladeira, uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus. E aí fiquei muito contente, graças a Deus. Muito mesmo. Fiquei uma alegria danada, porque, né, amanhã eu vou fazer aniversário, né? Se Deus quiser, com saúde e felicidade, né? E muitos anos de vida. Eu sei que Deus vai me dar. Em nome de Jesus. Vem cá. Olha pela nossa irmãzinha aqui que vai fazer aniversário amanhã. Nós não vamos falar a idade porque é muito feio falar a idade, né? Eu peço os irmãos coloquem de pé, né, para a gente estar. Grande Deus, eterno Pai, aqui nós estamos na Tua presença, Senhor, com muita alegria, Senhor amado, pelo testemunho da irmã Maria, que amanhã ela vai completar mais um ano de vida, Senhor. E ela teve esse momento especial, essa surpresa, Senhor, que Deus, tudo vem de Deus, que a gente nem imagina o que pode acontecer, como ela, eu tenho certeza que ela nem imaginava isso, mas Deus é tremendo, Ele é especial, Ele não dá por meio, Ele dá por inteiro, por completo. Por isso nós somos gratos por essa vida, por essa irmã tão maravilhosa, Senhor, que Deus tem feito maravilhas na vida dela, na vida do irmão Zequinha. Por isso nós estamos alegres junto com ela, porque amanhã ela vai completar mais um ano de vida na Tua presença, Senhor. Eu louvo, Senhor, pela vida dela, Senhor, que ela possa saber contar os seus dias de uma maneira tão especial na Tua presença, Senhor, e continua abençoando ela com saúde, para que ela possa estar sempre contando as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida dela. Abençoa essa vida. É em nome de Jesus que eu agradeço por tudo, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe muito. Podem se assentar, irmãos. Acabamos ou tem mais gente que quer? Venha aí, Diego. Vamos lá, vamos que nós temos tempo ainda. E a próxima aqui também tem mais, né? Fazer uma coisa diferente, depois eu falo. Mas não vai ter. Eu acho que não vai dar tempo de. Mas vamos. Então, Hoje é o dia de dar testemunho. Então tem mais gente que vai falar. Amém. Eu quero falar de um assunto assim que eu não gosto muito de falar do assunto, mas eu tenho que falar para mostrar que Jesus fez na minha vida. Há um tempo atrás eu sofria de dependência química, de droga. No começo foi com cocaína, né? Foi aquele, vamos supor, você sai à noite, pode usar que não dá nada. A primeira vez que eu usei já viciei. Esse dia deu uma complicada. E ao passar do tempo fui agravando mais, aí passei a ter muito vício com bebida e tudo, e logo caí no vício do crack. Ali foi na hora assim que eu fiquei usando, aí chegou um tempo que eu falei assim, não consigo sair. E pra mim não dá. Aí eu pedi ajuda. Aí eu falei para meus familiares, falei, eu estou dependente, eu não consigo, eu quero me internar. Aí onde eu passei é uma casa, ali em Agudos, chama Casa Colhedora Peniel. Ali eu não sabia como era o sistema da casa, eu falei, eu vou lá, vou ficar um tempo, limpo e depois eu volto na minha vida normal. Aí chegou lá, era cristocêntrica, né? Parecido com a Cristolândia, então centro evangélico.
Aí eu conhecia Cristo assim, mas era bem superficial. Foi em 2014 que eu conheci, mas eu fiquei pouco tempo na igreja, uns 4 meses. E lá eu tive contato, aí passando a semana, tinha culto todos os dias lá dentro. Aí teve assim, alguém quer reconciliar? Então eu reconciliei, depois eu me batizei. Aí a partir daquele dia para lá, eu comecei assim a me entregar o caminho para Cristo. E as coisas foram acontecendo na minha vida. E hoje eu vejo o fato da minha vida como que está, é só Deus mesmo ter feito a minha vida. Porque assim, durante a dependência química, não é assim só o fato assim que você desenvolve um vício e você gasta dinheiro. Não, você desenvolve uma doença. Né? Porque, por exemplo, em 2020, por uso abusivo de droga e bebida, eu desenvolvi um surto psicótico. É que você fica parecendo que está com esquizofrenia. Você vê coisa, você ouve, você sente cheiro diferente, você pensa que estão te perseguindo. E eu achava que eu não ia voltar ao normal. Porque assim, eu percebi que estava alguma coisa de errado comigo, uma coisa diferente. Só que daí é tão real na sua cabeça que eu achava que eram os outros que estavam doentes. Você acha? Eu falei, não é eu, é os outros que estão doentes. Estou certo. O problema está neles. Aí, com a graça de Deus, eu voltei, mas ainda ficou muita sequela. A depressão muito forte. E por uso de droga, aí você começa assim, as coisas básicas você não quer fazer mais. Eu ficava num quarto, não era trancado porque não tinha porta. Aí eu já não começava mais a querer tomar banho. Depois eu queria mais escovar o dente, aí não queria mais sair de lá. De vez em quando assim, eu trabalhava 2, 3 semanas, pegava dinheiro e desandava. Eu gastava todo o dinheiro. Depois assim que você usa, que você cai, é pior. É triste. E daí você volta, você fala, nossa, fazia... Porque quem está no vício, um dia limpa é muito difícil. Fala, nossa, eu falo uma semana que eu não coloquei um álcool na boca e não fiz nada. Há 2 semanas, 3, um mês. Aí começa aquela euforia. O que você faz? Aí você recai de novo, porque você fica muito alegre, tem que comemorar. Muito bom, a cerveja que não dá nada. Aí você recai de novo. E aí, com a graça de Deus, comecei a pegar gosto na leitura. Aí eu faço a leitura e trago a aplicação para mim. Né? Tem me ajudado muito, né? Graças a Deus. E recentemente, comentei com o pastor Gilberto um problema que eu tenho tido assim dentro de casa. Então, tem assim a pior coisa. Porque eu sei de onde Deus me tirou e eu sei que se eu não fizer, eu volto lá de novo. Sei, não é assim, você está liberto, agora você pode fazer qualquer coisa. Não, tem uma manutenção, tem coisa que eu não vou pôr à prova, que a minha tentação para quê? Sabe, eu não tenho que provar nada para ninguém, é coisa que eu não quero assim ficar passando. E assim, dentro da sua casa, dentro do seu familiar, que é o pior, a tentação que acontece. Mas assim, no meu serviço, então assim, que eu estou lá, está aquele desafio, Senhor da misericórdia, porque se não for misericórdia, o Senhor volta, porque Ele vem agora, eu faço isso tudo de novo para fazer. Sabe, hoje em dia eu vejo a minha vida, tem 8 meses que eu estou frequentando a igreja. Eu vejo hoje, para um ano atrás, eu falo, não, é só Deus. Assim, o caminho que eu estava indo, assim, a força do meu braço, eu não consegui. Me lembro até a parábola do juiz e Nico, né? Que a mulher batia nele para ele julgar o caso, batia na porta para ele julgar o caso, ela fez o que ela podia, ela bateu na porta para ele julgar. Aí quando o braço dela não avançava mais, aí foi onde Deus agiu, né? Ele fez com que ele julgasse, vou julgar o caso dessa mulher agora. Mas eu não acredito em Deus, né? Ela é bonita. E assim foi comigo. Eu fiz o que estava na alcance do meu braço. Eu pedi ajuda. E eu lembro que não lembro qual salmo que fala que Deus inclinou para nós e ouviu o nosso grito de socorro. Né? Fala. E eu me sinto assim, né? Que eu gritei, eu chorei e Deus se inclinou para a gente. Né? E isso é o que Deus tem feito na minha vida, tem sido muito bom para mim. Né? Eu conheci o pastor Wilton, eles são amigos em comum, estão uns 20 e poucos anos lá da Pinel. Aí eu saí, eu estava frequentando a minha igreja, fazia umas 2 semanas. Aí eu falei para ele, Riverino, eu não estou frequentando a minha igreja. E ele sempre me falava lá dentro a respeito de heresia. Eu falava, cuidado com essa heresia lá dentro, fora da igreja hoje. Porque para mim eu achava que era só ir para a igreja e estava bom. Não, tem que ir para a igreja e é bom. Aí ele falou, ele chama o baixinho, fala, tem um baixinho lá, o Wilton, assim, passou o contato, eu entrei em contato com o Wilton, expliquei minha situação. Aí ele falou, não, vou te ajudar. Aí ele me trouxe aqui para a igreja.
E ele ficou por muito tempo, depois assim, antes dele dar uma aposentada, me ajudando todo dia. Com mensagem, a gente ia na casa a casa, tudo. Ele é um cara assim que me ajudou muito, muito, muito. Ele assim, ele apresentou a igreja tem melhorado muito. O pastor Roberto, os irmãos, tudo, só tenho a agradecer a Deus. Deus seja louvado. Obrigado. Glória a Deus. Quem é o próximo? O Antônio também? Lembra? Vamos ter mais um tempo. Será que vai dar tempo? Só se eu for pregar. Meu testemunho dos irmãos, né? Na vida que nós vivemos, né, irmãos? Cada um deu seu testemunho vencedor, vencer os problemas da vida, né, irmãos? Por quê? O pastor Gilberto tem feito um trabalho interessante aqui, que é as quinta-feiras, dando instrução sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, de como viver nessa vida. Nós vemos o mundo como ele está, porque falta de conhecimento, irmãos. Muitas pessoas conhecem, mas não têm um entendimento. Está escrito, mas o que quer dizer isso? E o pastor está fazendo esse trabalho, graças a Deus, na igreja, mandado por Deus, né, pastor? E os obreiros que passaram por aqui também fizeram isso daí. Eu achei muito interessante isso que o pastor foi dando oportunidade para os irmãos testemunharem, isso aí aumenta a nossa fé. Por isso que a palavra de Deus diz assim, irmãos, que nós devemos aprender, mas colocar em prática. Porque o mundo está carente e depende de nós que conhecemos o Evangelho. Porque Deus, um dia que encontrarmos com nós, ele vai falar assim, muitos vão falar assim, eu conheci aquele rapaz lá, o Antônio, meu vizinho, morou 20 anos lá, ele falou de Jesus, falou do Evangelho. Vai falar essas reclamações, naquele dia nem vamos ser cobrados. Vai cobrar de nós isso daí. Deus fala assim, diante de Deus. E o que eu vou falar para Deus? Não, eu sou culpado. E muitas vezes, irmãos, eu não falo com a minha, assim com a boca, eu não tenho oportunidade, mas eu tenho a minha vida. Eu posso pregar o Evangelho com a minha vida até nos Estados Unidos. Porque Deus é que vai fazer isso. Eu vivo e Deus é que vai usar a minha vida para dar aquela ilustração, não é, irmãos? Então, é por isso que nós devemos aprender, ser verdadeiros cristãos, quando eles têm esse compromisso com Deus, que o pastor nos passa, de que nós devemos, com a nossa vida, anunciar o Evangelho para o mundo. Tem milhões de pessoas que não conhecem, tem até uma igreja, uma religião, assim, mas não tem o conhecimento como deve ser dentro do Evangelho. E as pessoas costumam, nasceu naquele bem-estar deles e vive ali, morre ali, assim, não é verdade? Mas Deus nos chamou das trevas para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo, para, através da vida, dentro do testemunho, como na prática, na vivência do Evangelho. É por isso que o pastor vem e prega, é por Deus, isso daí, leva a minha igreja, faça ela ser uma igreja de testemunho, que fale mais alto que o pecado do mundo, de testemunho, né, irmão? É um compromisso. Diante de Deus, o dia que nós estivermos diante de Deus, vai ser cobrado de mim, eu sei que vai ser lá que lá. Os meus filhos podem falar assim, o pai era da igreja, nunca convidou nós para ir na igreja, nunca falou de Jesus. Ele queria comer, beber, andar de carro, e beber, e não sei o quê, para lá, para cá, roupa bonita, mas de Deus não falou. E agora, como é que eu fico, senhor? E meu pai falou para mim, o senhor vai mandar para o inferno? Não é, irmão? Sabe que o negócio não vai vir de mim, não? Então, isso daí, irmãos, quando eu leio o Velho Testamento, eu tenho visto lá que o povo de Deus fazia o possível. Fazia o possível. E evitava a guerra, a destruição, mandava bênçãos, casa, comida, boi, criava lá, eles comiam, bebia, tudo rico. Deus fazia isso. Mas de repente ele mudava a vida deles. O modo de vida deles diferenciava, ficava diferente. Não era mais fazer a vontade de Deus, ouvir a palavra, queria viver a vida dele, se empoderar na terra. É o que nós vemos tudo hoje, né? Empoderar na terra, assim, eu sou famoso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o maior lá naquela lugar, eu sou o maior. Então, irmãos, isso aí tudo, graças a Deus, irmãos de Deus, através do pastor, o governo de Deus, está aqui para nos instruir, mas nós temos que ser verdadeiros cristãos, não é, pastor? Colocar em prática esse mundo que está aí, é para que nós que temos o conhecimento,
falar e dar o testemunho. O Antônio não falou para mim no Evangelho, mas ele viveu. Ele era um homem direito, era um homem honesto, nunca foi contra ninguém, nunca adulterou, não matou, esse viveu pela fé. Porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Não fala, irmãos? Então, é uma coisa interessante, tem um segredo que tem que só o crente, só o povo de Deus que sabe essas coisas. Chega para um que não conhece o Evangelho e fala, tudo é claro. Outra vez falaram para mim na rua, estava esperando abrir a igreja, falaram, Antônio, você já foi batizado? Eu falei, já faz mais de 20 anos que fui batizado. Eu falei, não, você é pouco, vai gozar a sua vida, rapaz, você vai morrer e vai deixar Deus livrar. Mas não sabem que o reino da coisa é cair na mão de Deus vivo. Eu prometi para Deus, né, que aceitava Jesus, conhecendo o Evangelho, eu amo o Evangelho, eu amo meus irmãos, eu amo a igreja, ele foi útil na minha vida. Então, irmãos, nós, graças a Deus, o pastor está ensinando nós, os que passaram aqui, ensinou. Então, eu estou aqui por causa dos pastores que me ensinaram e de Deus mandar um obreiro dele me convidar. Antônio, você vai ter desenganado do médico? Vai para a igreja, eu quero ver você lá. Eu nem sabia que era evangelho. Aí eu falei assim para minha mulher, eu falei, eu tenho outro dia aqui, eu vou lá na igreja, porque quem sabe que eu sabe? Minha mulher falou, se Deus curar por uma vez só, não precisa ficar muito atrás. Curou, Deus por uma vez só. Tudo bem, está certo, né? Mas Deus quer que nós, após a vez que Deus use o problema na sua vida, irmãos, irmã, para usar aquele problema para permanecer você na igreja. Através daquele problema sério, você pensa que, ai meu Deus, eu orei 10 vezes, eu recebo. Que Deus é esse, será? Será que Deus está comigo? Pô, eu acho que ele não está agindo de acordo, porque eu pedi para ele, eu dei fé nele, eu creio há 10 anos nele, e ele não resolve o meu problema. Mas ele quer usar você com aquele problema, ele segura você na igreja, com a sua fé em Deus, como cristão, para você dar testemunho aí fora, que está difícil, aí os irmãos sabem disso. Está difícil, irmãos. Tem gente passando fome, tem gente tanta coisa aí. Por quê? Porque o Deus é o primeiro lugar, é Deus. Porque Ele que criou os céus, a terra, que fez todas as coisas, o emprego, a pessoa que segue a Jesus Cristo, eu não deixa oferecer de fome. Então, se orou, ele atende na hora que não é surdo. Não é, irmão, pastor? Então, graças a Deus, o pastor, quem tem vindo na quinta-feira, tem aprendido cada vez mais. Quando nós não viemos, nós perdemos. Mas é para isso que Deus quer, que nós sejamos crentes em Jesus, mas conhecedores do Evangelho, e testemunhar, eu não falar, mas com a vida. Fala mais alto do que a vez falar. Muito obrigado, pastor. E é Deus que tem usado, eu continue firme na presença de Deus. E o pastor dando para nós a instrução necessária que Deus tem dado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora